Como eu costumo dizer aqui no programa, o objetivo do Ponto de Encontro é te tornar cada vez mais feliz. E um dos objetivos principais da terapia ortomolecular é trazer felicidade e bem-estar para vocês. Quem vai conversar sobre isso comigo é o Alberto Santini Filho, meu parceiro querido, que eu estava com saudade já. Tudo bem, Alberto? Tá tudo ótimo, prazer mais uma vez estar com todos vocês. Seja bem-vindo! Falar um pouquinho mais da terapia ortomolecular com os oligos-elementos pela derme. Em relação à felicidade, Alberto, tenho ouvido muitas pessoas se sentindo angustiadas, acordando de madrugada, com angústia, aperto no peito. Isso pode ser alguma disfunção que a terapia ortomolecular pode resolver? Sim, eu falo que, infelizmente, eu estou com vocês há alguns anos e sempre no final do ano a gente comenta que o índice das pessoas que procuram por esses fatores estão aumentando. E esse ano aqui, mais uma vez, é o recorde sobre isso. Está demais, o nível das pessoas que estão vivendo as situações de desadaptação com relação à vida que estão vivendo e querem mudar a situação e não estão conseguindo. Isso cria o que a gente chama de síndrome, a síndrome da desadaptação, que quer mudar, não consegue, trava a pessoa, gera angústia, tristeza, melancolia, desânimo, medos, apatia e insegurança. Então a terapia ortomolecular com oligos-elementos, na verdade, ela representa o quê? Micropartículas de nutrientes que são óligos, elementos químicos, só que micropartículas. A nossa visão não é dar a quantidade eu como, tomo um complexo. Só que se eu não tiver com o metabolismo reagindo, às vezes você pode, é a mesma coisa que jogar sementes boas numa terra que não está absorvendo aquilo direito. A definição dos oligos-elementos são pequenas partículas que vão produzir reações bioquímicas nas enzimas para que o metabolismo queira reagir por si só, mas o emocional também. Tanto que a visão da terapia seja por fora aquilo que você é por dentro. Ter uma mente equilibrada, o metabolismo reagindo para que por fora você seja uma consequência de uma pessoa saudável. E eu falo que, infelizmente, hoje as carências de elementos químicos como o cobre, por exemplo, o cobre faz parte do meu metabolismo. Ele está relacionado a essa parte de angústia, tristeza, melancolia, medo e insegurança. Só que qual é a pessoa que vai utilizar? Então nós precisamos saber a personalidade dessa pessoa. Se ela é uma pessoa que tem carência de silício, é mais agitada. Se ela tem um zinco, manganês e cobre, que ela é mais mental. Se ela tem carência de manganês e cobalto, que às vezes está engordando ou emagrecendo pelas suas emoções. Ou se ela está vivendo, por exemplo, essa síndrome da desadaptação, que pode ser de situações conscientes ou não. Tipo, eu sei porque eu estou passando por eu estou desse jeito, não estou bem, porque eu estou passando por isso. Só que tem pessoas que às vezes nem estão passando por situações tão assim e estão sofrendo essas consequências a nível sintomáticos. Só que elas não conseguem entender. Mas aí eu digo que não é hoje, é uma somatória de situações que você passa pela sua vida, que muitas vezes passa despercebido em determinado momento que você menos espera, independente do lugar que você esteja. Você pode estar no meio de uma festa, num restaurante com a família, e do nada você sente aquela sensação, que muitas vezes leva a pessoa até a ter um pânico. Que esse pânico, na verdade, é um medo excessivo, onde a pessoa não consegue entender, ela fica com medo de ter o sintoma novamente, então vira o medo do medo, porque é tão terrível, e o pior é que você faz exames e não aparece nada. Aí você faz exame e não tem nada, como não tem nada, mas sinto tudo. Aí vem aquela informação, tome isso para o resto da sua vida, essa substância. Que eu não concordo. Eu concordo que todas as áreas do mundo que estão relacionadas à saúde são boas, e a melhor do mundo sempre é a que serve para o paciente. Mas assim, essa coisa de tem que tomar a vida inteira, eu ouvi isso quando eu tive síndrome do pânico durante anos, e nunca concordei que eu teria que conviver com isso para o resto da minha vida, dependendo de substâncias para sobreviver. Tanto que um dia uma técnica me tirou em 4 meses de 8 anos de dependências de substâncias controladas e acabou mudando minha vida inteira, inclusive profissionalmente eu me dedicando a essa área. Vocês percebem o que ele fala? Quer dizer, ele tem propriedade no que ele está falando, primeiro porque é um profissional, segundo porque já passou por isso, não é verdade? Agora, o que você disse é muito interessante, não é um tratamento genérico, né? Primeiro você faz uma leitura desse paciente, não é? O legal da avaliação é exatamente isso, que por exemplo, vamos supor que você vai se tratar comigo, eu não vou chegar para você, me conte qual o motivo que te trouxe. Nós vamos inverter, eu vou te fazer o gráfico de mineralograma, que são questões, são perguntas de sintomas, só que eu vou tirar a margem de erro em cima das suas respostas, que vai virar uns números de matemática, a gente vai somar umas colunas, que vai mostrar quantas vezes cada estrutura desses elementos estão sendo pedidas. Então, para cada numeração, existem elementos com margens de erros relacionadas.
A partir do momento que eu monto essa estrutura, ele me conta como é que você vai ter que lidar com a situação, tanto na personalidade da pessoa, se ela é agitada, apática, pensativa, ativa, pensativa, apática, pensativa, emocionalmente, que tipo de emoção que está incomodando mais. Porque emoções todo mundo vive, um atleta pode hoje não estar bem, mas aquilo é uma coisa momentânea, não é alguma coisa que está modificando o padrão da sua vida. Ele não está, assim, eu já não estou conseguindo, essa emoção está atrapalhando o meu modo de viver. Então, o nosso objetivo é exatamente começar, primeiro analisando a pessoa como um todo, personalidade, emoção e físico. No meio do tratamento, direcionando os principais sintomas. Então, na sua casa, vai ter o tipo de uma loção e de um gel que você usa por via derme. Não é um produto de beleza, ele é um produto que ele é feito para chegar na segunda camada e ser absorvido pelo metabolismo. A vantagem é que ele absorve somente o que é necessário, o que não for ele é eliminado. Então ele evita o excesso e a parte digestiva. Então, no início ao todo, no meio eu potencializo, direciono, no final eu junto tudo, é como se fosse uma salada de frutas. Na hora que o seu metabolismo não quer mais nada, eu falo, tome tudo. Aí o metabolismo responde, não quero. Esse não é uma reação, a pessoa está reagindo com relação à vida. E eu falo que quando a pessoa passa por essas situações, não adianta se enclausurar porque ela não consegue fugir dela mesma, independente do local que ela esteja. E a tendência natural, né? A pessoa se isolar, não é? É porque a pessoa começa, às vezes tem sintomas que passam mal e ela daqui a pouco não quer mais sair de casa. Só que eu nunca vi alguém vencer uma guerra se ela não enfrentar uma batalha. E para isso ela precisa ter esse potencial de dar os passos a favor dela mesma contra aquilo que está lhe incomodando a vida. Então assim, aí se eu passar mal, você tem que ter a força para enfrentar essa situação. Você enfrenta uma, enfrenta duas, enfrenta três, quatro vezes. Aí daqui a pouco vira tipo uma matemática. Aquilo que era um grande problema, a partir do momento que você teve força para começar a resolver, ele deixou de ser um problema, você solucionou, aí sim você tem uma vida digna de ser feliz. E a força para resolver nem sempre está só lá dentro, né? Que a gente costuma falar, não, a gente incentiva as pessoas que a gente ama, lógico. Não, vai lá, procura tal coisa, vai correr na praia, vai fazer alguma coisa. Só que às vezes a força, ela depende de algo fisiológico. Sim. E o pior quando vem assim, que a família às vezes não entende, porque às vezes faz exames não dá nada. Oh, seja forte, não se entregue, isso é coisa da sua cabeça, você está... Que piora ainda mais, porque a pessoa se coloca naquela situação de frágil, não é? E ela não... E assim, só quem já viveu. Porque eu falo que a melhor teoria não explica aquele sintoma que vem daquela maneira que na verdade é insustentável. Porque às vezes a pessoa, muitas vezes, vamos falar do pânico, por exemplo, às vezes a pessoa acha que vai morrer. É morte súbita, nem desmaia. Só que ela tem toda potência. Sintomática. E ela consegue sair dessa situação. Ah, mas eu já estou me usando de outras técnicas, já estou tomando outras substâncias. Nada impede que faça juntamento com a terapia ortomolecular com óligos elementos. Porque, na verdade, a partir do momento que eu estou reagindo, meu metabolismo está reagindo, é como se fosse um terreno bem adubado. Ele ajuda, inclusive, em outras substâncias, que você, às vezes, pode estar se utilizando. A partir do momento que você começa a melhorar, começa a desmamar a substância e termina, no final, a água de coco. Tem que aproveitar. Entrar novo no ano novo, não é verdade? Agora uma questão que eu acho que é muito crucial nessa relação com a terapia ortomolecular. Os radicais livres, eles são os grandes vilões da história, não? Sim, porque os radicais, na verdade, isso é uma ferrugem que foi somatizada durante a sua vida, mas ela acontece por diversas situações. Aí o que eu falo, são emoções, são sentimentos, são preocupações, é a vida e o envelhecimento. Por mais que às vezes eu use a substância